Muita paz aos nossos queridos irmãos, que o Mestre Jesus ilumine as nossas jornadas, todos sejam mais uma vez bem-vindos a esses estudos da obra A Gênese, que tem nos convidado às excelentes reflexões sobre a existência da vida, as nossas relações com o universo, não é? Há muitas moradas na casa de meu pai, e o livro A Gênese nos convida a essas profundas respostas sobre a origem do universo. E hoje, dando continuidade ao estudo do capítulo 6, Uranografia Geral, item 17, e hoje é a criação universal. Mas, antes de entrar no estudo do livro A Gênese, nós vamos ter hoje uma aula de como se constrói um bolo. E se aqui na sala, que a maioria do público que participa aqui dos estudos da Gênese, a maioria do público são de mulheres. E eu tenho certeza que aqui na sala deve ter muitas confeiteiras, pessoas que gostam de confeccionar bolo. E durante essa semana, eu estava conversando com Graça, e Graça me falou que a sua mãe, Dona Eunice Souza de Carvalho, o que é que Dona Eunice Souza de Carvalho, a mãe de Graça, tem a ver com o estudo da Gênese de hoje, a criação universal? Dona Eunice, ela desencarnou no ano 2003, aos 76 anos. Se Dona Eunice hoje estivesse viva, ela estaria com 95 anos. E conversando com Graça sobre a introdução do estudo da criação universal, eu mandei para a Graça duas fotos de uma confeiteira. Estas duas fotos mostram a arte de você confeccionar um bolo. E eu dei um título para a homenagear as confeiteiras, não é? E que eu diria que as confeiteiras são as co-criadoras de bolos. E eu vou pedir para que Graça coloque as duas fotos simultaneamente. Coloque aí, Graça, as duas fotos para que vocês vejam. Pode colocar a segunda também, as duas. Eu iniciaria com a seguinte pergunta. Muitos de vocês, Graça estava me contando que Dona Eunice, ela gostava ela dava aula de como confeccionar bolos, não é? Eu me lembro que minha mãe também, ela tomou o curso de fazer bolos de decoração, não é? E que é uma arte você fazer um bolo de um andar, dois andares, três andares. Então, eu perguntaria a todos vocês, pode colocar a segunda foto, Graça. Eu perguntaria a todos vocês, para que a confeiteira possa produzir um excelente... Eu só estou vendo um aqui na tela. Mas o outro eu coloquei antes. Mas, tá. Não pode ficar as duas, não? Não consegui fazer isso. Então, sim. As duas juntas não consegui. Então você está vendo aí uma confeiteira. O detalhe que ela está fazendo. Eu perguntaria a vocês: aqui na sala tem alguém que é confeiteira? E eu perguntaria: para se produzir um bolo,
Quais são os ingredientes? Pode abrir o microfone e falar à vontade. Aqui no... Gente, eu não sei fazer bolo não, mas vejo a mulher fazendo aqui, minha esposa, seria açúcar, ovos, massa, batedeira, né? Sim. Forma, manteiga, Aham. seria os ingredientes. Ok, mais alguém quer falar? Tem mais algum ingrediente? O tema de hoje é Ovos. ovos. Isso. Começamos com ovos, farinha de trigo, fermento, açúcar Ok. e a manteiga. Ok. Alguém quer comentar mais? Alguém quer falar mais? Aldo tem cara de que gosta de fazer confecção de bolo. O que é que precisa mais, Aldo? Mas obrigada, você entendeu? Não, eu não. A esposa é que gosta desse negócio. Mas eu acho que a receita, né? Tem que ter a receita completa com as quantidades, né? Medidas As certinhas. medidas, né? As medidas para não, né? Não desandar o bolo, né? Ok, não Tem que ter desandar as o bolo. medidas. Tem que ter as medidas. Me diga As uma medidas coisa, de cada- me diga mais alto. Eu acho que está faltando algo na produção desse bolo. Onde é que nós adquirimos esses produtos? O fermento, açúcar. Se você for fazer um bolo, Leite de coco. você Falta o leite. o leite, se você for fazer um bolo de chocolate ou de morango, onde é que a gente vai adquirir esses ingredientes? Hã? Esse aí é o supermercado. Supermercados. E esse supermercado, esse supermercado recebe esses ingredientes da onde? De onde vem esses produtos que é vendido no supermercado? Da distribuidora. Da distribuidora. E a distribuidora recebe esses produtos da onde? Da Agricultura. indústria. Fabricante. Do fabricante, da indústria. Agora está faltando algo. Vocês já identificaram que compra no supermercado, é produzido na indústria, a indústria produz os produtos e a confeiteira ela vai usar com maestria a produção do bolo. Mas está faltando algo aí, que eu realmente agora estou surpreso com as senhoras e senhoritas. Mesmo sendo um bolo simples, está faltando algo que é o essencial. Fermento. A sequência né? Da montagem dos produtos, né? Sim, Leite de coco. mas para que o bolo fique gostoso, precisa levar. Está faltando algo. Carinho. Olha, para que o bolo fique apetitoso, precisa colocar água. E colocar água no bolo tem que ser a quantidade exata da água, não é? E tem que levar ao fogo, em uma temperatura adequada para que o bolo não fique solado. Se bem que eu gosto de bolo solado. E a confeiteira é uma arte. Ela compra esses produtos, ela coloca no forno em uma determinada temperatura, em um determinado tempo, para que o bolo não passe do ponto, não é? Então, essa história das confeiteiras muito me lembrou o capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz vai dizer que os espíritos são os co-criadores em plano maior, manipulando o fluido, este fluido cósmico, para a criação dos mundos.
e que seria mais ou menos a função das confeiteiras. Elas são as co-criadoras para a produção de um bolo, mas ela não produziu a essência, e quem produz a essência é o Criador. Então, como introdução do estudo de hoje, eu contei a história da confeiteira e nós vamos nos fundamentar no capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos, sobre a evolução que ocorre entre a Terra e o mundo espiritual. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, estuante, inestancável, a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido. Este subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanente do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Ou seja, os espíritos que atingiram o ápice da perfeição, que é o caso do Cristo, que já atingiram uma autoevolução espiritual, que se tornaram espíritos puros, eles vão se tornar os co-criadores, vão manipular o fluido cósmico universal para a formação das galáxias, para a formação das estrelas, para a formação dos planetas, dos satélites, porque quem fornece, quem cria a energia, o princípio inteligente é Deus. E esses espíritos são os co-criadores. Por isso que eu contei a história da confeiteira, não é? E aí ele diz assim: de certo que nas esferas nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. E aí eu retornaria a Dona Eunice, a mãe de Graça, as nossas mães, a mãe de Dona Cléo. Dona Cléo é a mãe da nossa querida amiga Graça Falcão. Já retornaram para o mundo espiritual muitos dos nossos entes queridos, né? Será que Dona Eunice, Graça, no mundo espiritual, ela continua confeccionando bolo? Será que ela foi no supermercado no mundo espiritual para fazer o bolo? Que tipo de substância agora Dona Eunice vai manipular para fazer bolos apetitosos, não é? Eu apenas estou aqui interagindo com vocês, mas será que existe confeiteira no mundo espiritual? Médico na Terra, médico no mundo espiritual. Arquiteto na Terra, arquiteto no mundo espiritual, não é? Confeiteira de bolo na Terra, confeiteira de bolo no mundo espiritual. Porque há um capítulo em uma das obras de André Luiz, e que André Luiz, visitando uma região de transição do umbral, e que havia espíritos que estavam preparando sopas apetitosas para os espíritos recém-desencarnados. Então, é possível que Dona Eunice deve estar fazendo muito bolo no mundo espiritual. Então, nós vamos manipular outro tipo de matéria, outro tipo de energia. E aí, ele diz aqui, ainda no capítulo 13 deste livro: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como peixes no oceano, uma diversidade de vida, de civilizações, como eu falei ontem no programa sobre
sobre Há Muitas Moradas e a ufologia. É um programa que me convidaram para falar sobre a ufologia e a espiritualidade. Então, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, vai dizendo André Luiz, operam as inteligências divinas. Essas inteligências divinas são os espíritos puros, a ele agregadas em processo de ligação indescritível, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação, já falava desses espíritos que atingiram a perfeição, que ajuda na reconstrução, na criação dos mundos. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam, se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, as confeiteiras, elas são as co-criadoras. Yves Saint Laurent, ele era um co-criador na produção de confecções, não é? Todos nós somos co-criadores em plano menor. Nós somos os co-criadores em plano menor. E os co-criadores em plano maior são os espíritos que vão ajudar na manutenção, na arquitetura da formação do universo. E vocês vão entender por que eu estou colocando André Luiz séculos depois do que Galileu vai dizer neste capítulo 6 sobre a criação universal. Então, ele vai dizer assim, que André Luiz, que exerceu a função de médico na última encarnação da Terra, certamente é-lhe concedido revelar a origem da formação dos mundos, das galáxias, quando ele descreve de forma detalhada, quando aborda os impérios estelares. Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares, como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intergalácticas, como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade e coordenação. É aí no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionada a matéria, o espaço e o tempo a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então, quando nós terminarmos o estudo de hoje, eu vou pedir a todos vocês um dever de casa. Nós vamos passar um dever de casa. Eu vou disponibilizar aí no grupo do Zap. Este dever de casa é um documentário de 58 minutos que está no canal, é um canal chamado Terceiro Anjo, e que eu considero que é um excelente documentário sobre o estudo da obra A Gênese. O nome do documentário se chama O Chamado do Cosmos, a Grandeza de Deus. É um excelente documentário que eu tenho certeza absoluta, indiscutível, que vocês vão conhecer o questionamento dos grandes pensadores, de astrônomos, astrofísicos, do próprio Carl Sagan, de Einstein e outros, dizendo: será que a construção do universo foi produzida por uma inteligência superior? Portanto, é um super documentário de 58 minutos,
que vai, de certa forma, trazer, e é bem ilustrativo, claridade para a nossa consciência. E ao assistir este documentário, eu tenho certeza que cada um de nós vamos dizer assim: em que ponto do universo eu me encontro? Aonde está localizado Deus? Essa gloriosa, será que Deus está localizado em algum ponto? Eles vão tentar responder. É uma mistura de ciência, cosmologia com religião que esse documentário mostra. Portanto, agora nós vamos falar sobre a criação universal, onde o próprio espírito Galileu, ele vai dizer: após haver remontado tanto quanto o permita a nossa fraqueza em direção à fonte oculta, donde dimanam os mundos, como de um rio, as gotas de água, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos siderais. Então, Galileu está dizendo aqui que a criação ela é sucessiva. E Albert Einstein, na década de 30, ele iria dizer que Deus não joga dados, que Deus está constantemente criando porque o universo está se expandindo. Há uma elasticidade do universo. Houve uma criação do universo e haverá a morte do universo. Haverá a morte do nosso sistema solar, que de uma anã vermelha, amanhã ela vai se tornar uma anã branca, vai se fundir, vai explodir, e todas as formas de vida planetária do sistema solar deixará de existir daqui a 10 bilhões de anos. Até lá, como eu sempre comento, todos nós já nos tornamos espíritos puros, não mais necessitando viver preso a um corpo denso, a um planeta de matéria densa. É o nascimento, vida e morte das galáxias, do universo. Então Galileu, ele vai dizendo: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Ele está falando aqui no plural, de todos os universos, que se estadiam suas magnificências diante da eternidade. Os espíritos vão dizer, no livro dos Espíritos, Mundos Habitados, que existe outros universos paralelo ao nosso universo. Esse outro universo paralelo é onde Dona Eunice se encontra, é onde seu João Firmino se encontra, meu pai. É onde os nossos entes queridos, que já retornaram para a paternidade divina, para a pátria espiritual. Porque nós somos cidadãos, um ser cósmico universal. Somos espíritos em trânsito, periodicamente habitando transitoriamente um corpo físico no seu processo de evolução espiritual. Ela é a mãe fecunda, vai afirmar Galileu. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Absolutamente não desapareceu essa substância de onde provém as esferas siderais. Não morreu essa potência, pois que ainda incessantemente dá à luz novas criações e incessantemente recebe reconstituídos os princípios dos mundos que se apagam do livro eterno. Então, quando eu contei a história da confeiteira, não é? Cada bolo produzido é uma criação da arte da confeitaria, não é?
Há pessoas que tomam curso, se qualifica e quer sempre estar superando. Eu já vi concurso nacional de bolos internacionais, cada bolo um mais lindo do que o outro. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele é morador de Cajazeiras, aqui em Salvador. Ele se especializou em recuperar quadros de bicicleta. Ele pega um quadro de bicicleta velho, estragado, e transforma em uma verdadeira obra de arte. É o que nós chamamos de estilizar. Tem costureira que pega uma roupa velha e transforma uma roupa em uma verdadeira obra de arte. Então, nós temos essa capacidade. O que eu quero dizer que os co-criadores, os espíritos perfeitos, que ajudam na elaboração junto com Deus, porque Deus, ele não está sozinho no tabuleiro cósmico da vida. Todos nós temos uma função específica, mas James, eu ainda não sou capaz de manipular o fluido para a criação de um planeta, mas você é capaz de criar uma obra de arte, como Leonardo da Vinci. Você é capaz de escrever uma partitura como Johann Sebastian Bach. Você é capaz de escrever um livro, e que eu considero esse livro desse húngaro uma obra-prima, Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Você é capaz de pegar uma roupa e transformar em uma obra de arte. Você é capaz de pegar um jardim estragado, a função de um jardineiro, e transformar aquele jardim em uma obra de arte. Então nós estamos dando a nossa colaboração dentro deste imensurável universo que Galileu vem nos apontando. Então, quando ele diz assim, as substâncias etéreas, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas ricas de aglomerações, de estrelas, mais ou menos condensados, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão. Mas ainda é do que a substância primitiva onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Muitos que estão aqui na sala são trabalhadores da Casa do Caminho. E eu me lembro que quando eu cheguei pela primeira vez na Casa do Caminho, eu fui para um atendimento espiritual. Eu fui colocado em uma maca. Havia uma certa temperatura, que lá na Casa do Caminho tem uma sala, eu acho que Graça pode falar melhor do que eu, que ela trabalha mais diretamente nessa área, e tinha uma certa temperatura, uma luz penumbra. E quando eu fui colocado nesta maca, me veio uma moça e me aplicou aquilo que nós chamamos de fluidoterapia, ou melhor, a bioenergia. Esta bioenergia saía das mãos terapêuticas daquela passista, e na medida que ela fazia a imposição das suas mãos sobre os meus chakras, eu sentia um formigamento do corpo. Na medida que ela passava a mão, que é chamada a terapia do passe, eu sentia um formigamento no corpo. A sensação que eu tinha que das mãos dela, claro que saía fluidos, energia
o magnetismo dela associado ao magnetismo espiritual. Então, quando uma passista ou um passista está na sua transfusão de energia, o médium passista se torna uma usina de luzes. Então, quando o passista está aplicando o passe e com a mente voltada ao Criador, a Deus, ele se torna um intérprete, ele se torna um médium, um intermediário. O corpo se torna uma usina de luz e vai transmutar a sua energia para aquele paciente, para aquela pessoa. Então, isso se opera milagres, e nós vamos estudar bem mais adiante os milagres de Jesus, como Jesus passava a mão nas pessoas e curava. Então, nós somos, sim, espíritos que manipulamos este fluido, esta energia. Cada um de nós somos uma carga nuclear que nós não temos ideia a potência nuclear de energias que nós possuímos. E quando você está com seu filtro muito bem limpo, o seu filtro mental está muito bem sincronizado com as esferas superiores, com os espíritos que querem utilizar a tua faculdade mediúnica de cura, é o que eu estou falando aqui no momento, você sente uma transmutação da energia correndo nos seus 100 bilhões de neurônios, nos seus 100 trilhões de sinapses. Quando você está aplicando o passe e recebendo essa energia do cosmos, do universo, o corpo fala, como vai dizer Pierre Weil. Então você é um instrumento desta energia cósmica do universo, transformado em uma energia para a Terra, para que o médium seja um intermediário desta transmutação da energia. É como se saísse lá de Paulo Afonso, da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, sai com não sei quantos milhões de megahertz, e vai diminuindo 10 mil, corrente 10 mil, corrente 220, corrente 1000, 220 e 110. Então é assim o cosmos. As energias, elas vão diminuindo as suas vibrações até chegar a nós e a gente manipular essa energia, esse fluido primitivo, essa matéria, essa energia que renova os nossos 10 trilhões de células e que renova o princípio inteligente do universo, que é o espírito. Você é luz. Você é uma partícula de luz de infinitas possibilidades. Jamais devemos nos colocarmos como coitadinho de mim, eu sou uma pessoa sofredora, eu sou uma pessoa que vivo doente. Nada disso. Eu não sou doente, eu estou vivenciando uma experiência de uma enfermidade do corpo físico. Esse foi o meu questionamento alguns anos atrás, no interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus. Eu morei lá durante um período. E eu fui fazer aquele exame que todo homem precisa fazer. Tem a campanha a campanha da próstata. E aí eu fui fazer o exame da próstata. E quando eu cheguei na clínica, paguei um médico particular. E quando eu cheguei na clínica, na sala do médico, o médico perguntou o meu nome. Como é seu nome? De cabeça baixa. E eu percebi que o médico não estava me dando muita atenção. Eu disse: doutor, eu vim aqui para o senhor ver a minha próstata, examinar a minha próstata. E aí ele, de cabeça baixa, ficou, anotou meu nome, anotou a minha idade. E aí eu fiquei percebendo que aquele doutor não estava me dando a mínima atenção.
E aí, quando eu vi que tem médico que lhe trata não muito bem, eu virei e disse assim, ele não me está tratando bem, eu vim aqui fazer o exame da próstata e ele não está me tratando bem. Sabe o que foi que eu fiz, o Valduca, Aldo, os senhores homens aqui da sala? Eu estou falando agora só para os homens que precisam fazer o exame da próstata. Eu virei para o médico e disse, doutor, eu vim aqui para trazer este corpo que vos fala, porque este corpo está com problema na próstata e eu gostaria que o senhor examinasse a próstata deste corpo que está diante do senhor. Aí ele parou de escrever, olhou para minha cara, Graça, e disse assim, eu não estou entendendo, como assim? Eu disse, doutor, o negócio é o seguinte, eu estou bem, agora o problema é que o corpo não vai bem. Eu vim aqui trazendo este corpo, entendeu, Diogo? Eu estou trazendo este corpo porque o corpo está com problema aí na próstata. E ele disse assim, eu não estou entendendo. E você? Eu disse, eu sou um espírito, um princípio inteligente do universo. Eu fiz isso mesmo que vocês estão ouvindo dentro da sala de um médico que não estava me dando a devida atenção. Eu não estou entendendo. Ô, doutor, o negócio é o seguinte, quem está com problema da inflamação da próstata não sou eu não, que eu sou espírito, é o corpo. Então, para que eu não desencarne antes, eu trouxe aqui o corpo, o senhor dá um jeito aí. Só que eu me entreguei, Milena, né? Eu estava com a camisa, Milena, da Semana Espírita de Santo Antônio de Jesus. E aí ele viu a camisa, você é espírita? Não, eu disse, sou. Aí pronto, eu me entreguei, isso é conversa de espírita. Ele parou de fazer a consulta e me perguntou como é que era o espírito e o corpo físico. E aí eu comecei a falar sobre perispírito para ele, coisa e tal. Moral da história, eu fiz o exame e desse dia em diante, esse grande médico lá em Santo Antônio de Jesus se tornou um grande amigo e um grande espírita por conta desse meu questionamento. Então, nós somos muito mais do que apenas uma massa biológica, e nós somos uma potência divina, uma potência nuclear, que ainda estamos como co-criadores em plano menor e que amanhã estaremos como co-criador em plano maior. Então, quando o Galileu, no item 18, ele vai dizendo que esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso, é nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste princípio que em estado latente se conserva adormecido, onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência nem sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital e universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. É claro, Ana está aqui, né? Tereza Bartira. Eu de vez em quando eu me lembro de Tereza quando ela disse, James, eu não quero ir lá para Júpiter. Mas se a gente morasse em Júpiter, nós teríamos outra forma de corpo completamente diferente. O campo de gravidade, eu estou vendo Tereza aqui na minha tela plana, hein, Tereza? Tereza teria outro biotipo completamente diferente, não é? Porque o corpo de cada mundo, de outras civilizações, dos ETs, como a gente chama, eu vou dizer uma coisa a vocês, o que passa em filmes de Hollywood, de ETs atacando, não é nada daquilo, aquilo é uma ficção, e que tenta, de certa forma, criar um pânico psicológico na cabeça das pessoas. São seres de civilizações tão avançadas que eu não vou falar aqui dos reptilianos, não vou falar aqui dos greys, não vou falar aqui dos nórdicos, que são forma de raças que habitam outras galáxias. Mas essas formas de vidas,
de seres interplanetários, os seus corpos é proporcional à densidade, à gravidade da formação de seus mundos. Então, o nosso corpo físico, ele tem a proporcionalidade da densidade, da gravidade que vivemos, não é? Eu indicaria a vocês a Revista Espírita, não sei, 1858, que fala sobre a vida em Júpiter, que é um comentário do espírito Palissy. O espírito Palissy vai dizer a Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Mozart, o grande compositor Mozart, os grandes compositores da história da humanidade, hoje habita Júpiter, mas não na densidade física como nós o entendemos, mas em outros corpos de densidades rarefeita, completamente diferente da nossa. De hoje a 8, na sexta-feira que vem, eu estarei realizando a palestra presencial lá na Casa do Caminhão. Eu vou transmitir o estudo da Gênese também lá da Casa do Caminhão. E essa palestra que eu irei realizar na próxima sexta-feira na Casa do Caminhão, eu vou falar exatamente sobre o pensamento cria a vida que procuramos. É muito interessante essa palestra. Eu vou dizer que o mundo é aquilo que nós criamos. É exatamente isso que eu vou falar durante essa semana. Eu vou fazer uma palestra lá em Vilas do Atlântico, eu vou abordar o mesmo tema, na Boca do Rio, no Centro Espírita na Boca do Rio, o mesmo tema, e eu vou encerrar na Casa do Caminho na sexta-feira, falando sobre o pensamento cria a vida que procuramos. O universo é a expressão do seu pensamento. O nosso lar, a nossa residência, é consequência daquilo que você pensa, não é? Então, todos estão convidados, mas aí não vai poder ficar na mesma sala que eu estou no dia do estudo. Vocês podem ir, se inscrever, mas vai ter que acompanhar o estudo da Gênese, cada um pelo seu celular, não é? Caso alguém queira ir. Que eu estarei lá presencialmente, não é? Eu tinha convidado o Graça. Graça, eu quero lhe conhecer, porque eu só conheço Graça aqui pela live, né? James, eu não posso ir, que eu só vou quarta, quinta, né? Eu ia dar um presente a ela, como ela não vai, então não vai ganhar mais o presente, não é? Então, estou fazendo chantagem emocional com a minha amiga Graça. Estou brincando. Mas Graça, quando Galileu, Graça, qual é o centro aqui em Vilas do Atlântico? O César. Eu vou estar lá no César Lourdes, ali perto do Jockey, ali em Vilas do Atlântico, tem um centro espírita, o César, que fica colado ao Jockey Club. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião se grupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Você sabe o que é que ele estava falando aqui? Exatamente sobre os 46 pares de cromossomos, não é? Os 25 genes distribuídos nos 23 pares dos cromossomos que vai formar o nosso corpo, não é? E quando ele diz assim, muito importa nos comprometermos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universo, princípio vital, que forma gerações espontâneas. Isso é muito, muito interessante. O documentário que eu vou colocar aí para vocês como lição, assista. São 58 minutos de uma viagem cósmica e que vocês vão amar, e gostaria que todos comentassem no grupo. Em cada mundo, olha o que ele vai dizer, em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora do aparecimento, muito importa nos comprometermos
da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestido não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, das galáxias, das estrelas, dos asteroides, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas. Essas gerações espontâneas têm uma inteligência manipulando isso. O documentário que fala sobre o chamado do cosmos, a grandeza de Deus, é um documentário que não é uma visão espiritualista, mas é uma visão de alguns teólogos religiosos, e que eu fiquei assim, caramba, nós espíritas precisamos produzir um documentário neste nível, falando sobre a chamada do cosmos à luz da doutrina espírita e convidar espíritas mesmos para abordar o que eu estou comentando aqui, para mostrar a grandeza que você é. Então, em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando sua hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador, efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações de natureza a expressão da vontade divina, essa expressão da vontade divina, quem é, meus amigos? Deus. Ha criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Então, por que ter medo da morte? Por quê? Como Richard Simonetti escreveu um livro, Quem tem medo da morte? Eu me lembro que esse livro era ilustrativo. E quando nós realizamos a primeira Semana Espírita no Centro Espírita Humberto de Campos, em 96, que o tema da Semana Espírita era Quem tem medo da morte? E eu mandei o cartaz para vários centros espíritas, divulguei, e alguns companheiros, James, eu não vou participar da Semana Espírita. E eu perguntava por quê? Porque ainda eu tenho medo da morte, eu não quero ouvir a realidade que essa Semana Espírita vai apresentar sobre quem tem medo da morte. Por que eu tenho medo de morrer? Existe uma diferença anos-luz entre morrer e desencarnar. Morrer é a desagregação molecular do corpo físico. Morrer é quando uma estrela, uma gigante vermelha, o Sol, ele vai morrer. O planeta Terra vai morrer para surgir novos mundos. O Lavoisier já dizia isso, não existe morte, existe a transmutação, a transformação da matéria para surgir novas formas. E no item 19, encerrando a criação universal, aqui já vamos para as considerações finais no item 19. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual. Porque Galileu vai dizer que até aqui guardamos, não é, o silêncio sobre a realidade espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Eu perguntaria, se o universo foi criado por Deus, não é? E com a colaboração dos seus co-criadores em plano maior, e o universo espiritual também foi criado por Deus, será que as mesmas leis que regem o mundo físico regem as leis do mundo espiritual? Lá é diferente, como a gente viu em aulas anteriores. Acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las.
ano retrasado, no estudo do livro dos Médiuns, se eu não me engano, houve uma discussão muito calorosa no livro dos Médiuns, em que eu participava, sobre como o espírito foi criado, de onde se originou, como o espírito foi constituído. E nessa linha da evolução, como nós fomos evoluindo para adquirir a inteligência. Então, eu vou deixar para que isso seja respondido quando a gente estiver estudando sobre Gênese espiritual, que é um dos capítulos do livro da Gênese. E aí eu vou pedir a vocês que analisem o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, que fala sobre como o espírito foi criado. Mas só que Galileu está dizendo aqui, ó, vou calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Galileu está dizendo que ele não tem conhecimento. E olha a evolução desse espírito em reconhecer que naquele momento ele não tinha um conhecimento, ele não tinha uma linguagem adequada para apresentar em que momento o espírito foi criado. Foi criado por Deus, simples e ignorantes, é o que nós sabemos, porque os próprios espíritos iriam dizer, pela questão de terminologia, por questões de pobreza de linguagem, podemos dizer que o espírito foi criado simples e ignorante, não é? Mas aí eu vou botar minhoca na cabeça de vocês, não é? Eu já falei do cérebro reptiliano, que o cérebro reptiliano tem 350 milhões de anos de evolução. O nosso cérebro, a parte mais primitiva do cérebro, não é? E que o nosso córtex tem 50 milhões de anos de evolução. E que o espírito, o princípio inteligente que é o espírito, que é uma centelha, o espírito é uma luz, é um foco de luz. Ele vem manipulando a evolução da sua forma biológica há bilhões e bilhões de anos. Como Jesus disse, nós estamos evoluindo não só aqui na Terra, mas de outros mundos, nesse processo cíclico constante de evolução. Eu vou tornar a repetir as aulas do ano anterior. Já passamos pela experiência do homem de Neandertal, pela experiência do Homo habilis, do homem Cro-Magnon. Hoje nós estamos como o Homo sapiens sapiens, mas nós não somos o Homo sapiens sapiens. Estamos nesta fase da raça humana de Homo sapiens, mas amanhã, quiçá, não seremos mais o Homo sapiens. Seremos seres espirituais de forma biológica muito mais avançada e teremos outro tipo de terminologia. O que eu vou dizer aqui é apenas uma hipótese. Daqui aproximadamente 1 milhão de anos, 500 mil anos no futuro, será que continuaremos sendo chamados de Homo sapiens? Claro que não. Que daqui a 500 mil anos a nossa estrutura biológica será completamente diferente. O nosso terceiro olho, a nossa epífise, terá outra expansibilidade. A nossa arquitetura biológica será completamente diferente. Não será igual a Aldo Cerqueira, não é? Essa nossa estrutura biológica será completamente diferente e teremos outro tipo de terminologia. Não seremos, provavelmente, não mais o Homo sapiens, mas um ser com outra terminologia. E aqui, é isso que ele está dizendo, ele vai encerrando. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, a responsabilidade, a noção que cada um de vocês tem
do seu próprio destino. Você é o construtor do seu próprio destino. Não é ninguém, não é os teus pais, é você. Você não foi gerado, o ser espiritual, ele não foi gerado pelo pai e pela mãe. O pai e a mãe é apenas que nos dá a vida para a formação do corpo biológico, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Nós somos seres individuais. Cada um tem o seu estágio de evolução, mas trabalhamos em coletividade, como as abelhas nas colmeias. Unicamente, aí ele vai encerrando, unicamente a datar do dia em que o Senhor lhe imprime, o Senhor Deus lhe imprime na fronte, na nossa consciência, o seu tipo augusto, o DNA de Deus em nós, como vai dizer um cientista norte-americano, que nós possuímos o DNA de Deus, os neurônios cósmicos do Criador, as sinapses cósmicas do Criador, é uma assinatura de Deus na nossa estrutura cromossômica. O mundo ficou estarrecido, e vocês lembram disso, todos vocês devem lembrar, que 1999 foi os dias gloriosos da humanidade, como Joana de Ângeles iria escrever um livro, Dias Gloriosos, quando o mundo ficou estarrecido, quando descobriu os 46 pares de cromossomos, a origem da vida biológica, e como o espírito, vai dizer Amélia Rodrigues, não é? E como o espírito manipula a cadeia cromossômica para formar esta obra divina que somos nós. Então ele encerra, não é? Unicamente a datado o dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Ele falou no plural, no seio das humanidades, não só na terra, mas nas diversidades de moradas, de civilizações que povoam todo o universo. E aí ele encerra. De novo peço, 2 pontos, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria, vai dizer Galileu, 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor, a desnaturar o sentido do meu ensino e a vos lançar, por culpa minha, nos intricáveis dedalos do dízimo ou do fatalismo. Olha o nível de humildade deste espírito de Escó, Galileu, que fez parte da falange dos espíritos que construiu a obra kardeciana, o espírito da verdade. Na introdução do Livro dos Espíritos, Prolegômenos, lá em Prolegômenos, os espíritos vai definir que o espírito da verdade, Cristo, sob a sua coordenação, uma pleide de espíritos iria colaborar para a construção do advento da terceira revelação, com o surgimento do espiritismo para a humanidade. E Galileu era um desses espíritos que fazia parte desses embaixadores da codificação, mas ele encerra aqui no item 19, mostrando a sua humildade. Quanto mais você evolui moralmente, espiritualmente, você se torna mais humilde. Portanto, essas são as nossas considerações
na próxima semana vamos estudar os sóis e os planetas, os satélites e os cometas. E agora eu passo aí para que vocês participem. E Ana levantou aqui a mão. Pode perguntar, Ana. Seu James, só uma pergunta. As leis divinas, o senhor já falou sobre isso, mas eu fiquei em dúvida. As leis divinas que regem a Terra, essas mesmas leis regem nos planetas superiores e também nos planetas primitivos? Sem sombra de dúvida, Iana. A lei universal é para todos. Não é? Quando Jesus esteve conosco, ele iria apresentar a Constituição Divina. Constituição Divina essa que o Cristo apresenta é o seu evangelho cósmico. As parábolas cósmicas universais apresentadas por Jesus, que é as parábolas de amor. O amor que o Cristo apresentou para a humanidade, as leis do amor para a Terra, são as mesmas leis que regem a estrela de Alcione, Alfa Centauro, que é uma estrela que é habitada por civilizações super avançadas. O que rege o universo é o amor. É uma lei inviolável. Claro que cada planeta é adaptado ou adaptada para o estágio da evolução da humanidade. Eu me lembro de uma frase de Divaldo em uma de suas palestras há muitos anos, e que Divaldo iria dizer: cada lei ela é determinada de acordo com o nível da sociedade, não é? Então, cada sociedade tem a sua lei de acordo com o estágio da evolução da sua civilização. Mas a lei que rege todos os mundos habitados é a lei do amor. James, Oi. com licença, Tereza colocou aqui um questionamento. Em Júpiter, teríamos corpo e espíritos diferentes conforme o planeta? De certa forma eu respondi. Eu tinha visto essa observação. Tinha visto? De certa forma eu respondi. A densidade lá será completamente outra. Eu falei de Mozart, não é? Falei desses espíritos que habitaram a Terra, que hoje vivem em Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, e que a densidade lá é completamente diferente. É algo que a gente precisa assimilar, não é? Porque nos dá uma graciosidade de dizer: eu me sinto hoje vivo, porque eu sou um ser eterno vivo. Eu apenas estou habitando um corpo denso, mas amanhã eu posso ir para outros mundos e habitar outras formas de vida física completamente diferentes. Porque, como eu falei, a nossa densidade é proporcional ao nível de evolução do nosso planeta Terra, não é? Da Mãe Gaia. Iana quer perguntar aqui, ó. Eu vi um documentário no Discovery, na Tigil, falando sobre quando a NASA conseguiu chegar nos anéis de Júpiter. Sim. E assim, eu fiquei me questionando. Júpiter é um planeta habitável. Nós não nos é permitido ver essa habitação, porque eu fiquei assim, eu falei, por que ver que é habitável, que tem civilização aí, mas não chegou nesse extremo. Então, eles chegaram em uma parte que não era habitável. Então, se eu falo de Júpiter, Iana, você pode me descrever como é que é o ar? Não. Será que existe... Não, só respirando. Mas você sente o ar, não sente? Sabe Sim. que ele existe. Mas você pode me descrever como é que é o ar? Não. Mas você sabe que ele existe, porque você sente. Sim. Mas você, por definição de linguagem, você não sabe dizer. O que eu quero dizer...
é um gás, né? As moléculas são diferentes do sólido e do líquido, é molécula gasosa. Você percebeu, Iana? Então, assim, Júpiter, o James Webb, que foi lançado ano passado, o telescópio Hubble, a Voyager foi lançado quando Graça estava vindo para o mundo, bem antigo, na época de Carl Sagan. Ô, Iana, esse documentário que eu vou disponibilizar, Iana, você vai ficar maravilhada. Iana, eu vou tornar a repetir para que fique bem acertado com todos nós. A forma de vida física em Júpiter não é nessa mesma densidade física nossa, porque nós temos o nosso corpo como parâmetro e achamos que fora de um corpo físico não existe vida. Porque esses mundos, a constituição biológica é de acordo com a energia do seu planeta, que vibra em outra dimensionalidade. Eu não estou falando aqui, Ana, do mundo espiritual, não. Eu estou falando de forma de vida. Se vocês permitirem, eu vou revelar pela primeira vez aqui neste estudo, né, uma experiência que eu tive em Mucugê. Eu tinha terminado de realizar uma palestra no Centro Espírita lá em Mucugê, por uma questão ética. Eu não vou dizer o nome das meninas, porque eu não recebi autorização delas, mas eu tenho isso gravado, Iana. Eu tinha terminado de sair do Centro Espírita, janeiro de 2016, chovia muito, Iana, lá em Mucugê. E nós nos dirigimos para uma pizzaria. Eu nunca tinha ido em Mucugê realizar palestra espírita. Eu estava com um grupo de 5 jovens, 3 rapazes e 2 moças. E de repente, eu perguntei a eles e a elas se eles já tinham visto algum OVNI, algum avistamento, porque a Chapada Diamantina tem muitos contatos de OVNIs, como já foi documentado em Fantástico, em Globo Repórter. E aí uma delas me disse: James, meu pai estava filmando numa serra chamada Capabode. Eu tive lá nessa serra Capabode, lá em Mucugê, onde teve esses avistamentos, que inclusive Glória Maria saiu do Rio de Janeiro e foi investigar esses casos. E o pai dessa moça estava filmando um OVNI quando ele infartou. Eu tenho essa fita, que ela me deu essa fita. E nós estávamos na pizzaria, chovia muito, já era quase meia-noite, a gente lá na pizzaria, só tinha gente na pizzaria. Quando uma das moças desse centro espírita, ela começou a descrever, Iana, James, ela não me conhecia, era a primeira vez que eu tinha ido lá em Mucugê. James, eu estou vendo um ser. Ela não estava vendo o espírito desencarnado. Eu vou repetir para todos vocês. A visão mediúnica desta moça não era uma visão de um espírito desencarnado que estava ali ao nosso lado. Ela estava vendo uma forma de um ser vibrando em uma dimensão, em uma densidade completamente diferente da nossa densidade física. E ela começou a descrever: eu estou vendo um ser com quase 2,50 metros de altura. Ele tem uma estrutura biológica completamente diferente da nossa. Ele está me dizendo aqui que a comunicação era uma comunicação, o que a gente chama de telecinesia ou telepática, para ser mais claro. Ele está me dizendo que vem lhe acompanhando já um ano atrás, junto com aquele seu amigo que é ufólogo. Este ser, ela não falava, ela é diretora do Centro Espírita lá em Mucugê e tem uma experiência na área mediúnica de vivência muito grande. Ela não descreveu um espírito desencarnado, mas um ser em outra dimensão, de quase 2,50 metros de altura, e dizia: James, ele vem acompanhando você e aquele outro amigo seu que é ufólogo,
que há um ano atrás vocês estavam em um evento no Capão falando sobre ufologia e espiritualidade, e este ser está lhe acompanhando há mais ou menos um ano. Ele está me dizendo que não pode ficar muito próximo de você, porque se ele ficar muito tempo ao seu lado, você vai ter um problema sério de saúde. E que essa tecnologia que você está utilizando, que usava uma câmera, eu estava filmando, ele está dizendo que esta câmera, essa tecnologia terrestre é muito primitiva para a tecnologia que eles utilizam. Ele está dizendo que o tempo que ele fica no máximo ao seu lado são poucos minutos, porque você não suportaria a vibração, a densidade do campo energético em que eles se encontram. Pasmem vocês. O que eu estou dizendo, eu gravei, foram 45 minutos de gravação, ela me dizendo coisas assim impressionantes. E quando eu retornei para Salvador, eu tive problema de enxaqueca, eu tive diarreia, eu fiquei totalmente descompensado energeticamente até me reativar. Eu senti que os meus neurônios, o meu cérebro estava... Sabe quando você coloca um HD no computador, que o seu computador está com a memória fraca, e aí você bota mais BIOS, mais HD no seu computador para ficar mais veloz? Eu senti que minha mente de 2016 para cá começou a ficar mais acelerado. É o que a gente chama de aceleração mental, não é? Então, isso são assuntos que eu tenho tratado lá no outro canal sobre espiritualidade e ufologia. Então, o que eu estou dizendo aqui a vocês não é novidade para o senhor Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda disse para o Divaldo, eu vou repetir. Manuel Filomeno de Miranda virou para Divaldo em 2012. Ô Divaldo, eu vou publicar um livro sobre transição planetária e vou dizer o que é que os alienígenas estão fazendo aqui na Terra. Aí Divaldo, o que é que eles estão fazendo? Eles vão reencarnar em massa. Esses alienígenas lá da estrela de Alcione vão reencarnar em massa para trazer o progresso da humanidade. A estrutura psíquica mental desses alienígenas é completamente diferente da nossa. Se vocês quiserem acompanhar, eu estou fazendo uma série de palestras sobre Há Muitas Moradas, ufologia e espiritualidade, que eu trato desse assunto. Então, o que eu estou dizendo aqui não é novidade para a literatura espírita mundial, porque Caibá Schutel já falava sobre isso, Eurípides Bassanuflo já falava sobre isso, o próprio Chico Xavier também já falava sobre isso. Então, precisamos sim deixar de ter ideias ortodoxas dentro do estudo da doutrina espírita e ter uma mente, uma janela aberta para as infinitas possibilidades de conhecimento, de estudos, agora baseado e fundamentado em pesquisas. Ok? Eu agora vou... James, Oi. Licença, Dea colocou aqui, houve no caso dela uma canalização? Certamente que sim, Dea. Boa pergunta. Essa Dea me faz cada pergunta, Dea é ótima, né? Exatamente. O que seria essa canalização? Essa comunicação? Porque eu não queria, Dea, tratar desse assunto de ETs, ufologia, um exemplo. Como é que essas raças... Eu não estou falando aqui de espíritos, eu estou falando de civilizações. Os arianos, os arcturianos, especialmente os arianos, ele lembra muito os albinos. Tem um cabelo muito loiro, olhos azuis, tem uma estrutura biológica semelhante à nossa, a sua arquitetura mental é bem diferente. Eles, para se comunicar conosco, eles se comunicam através do pensamento, fazendo a leitura naquela faixa vibracional energética nossa. A comunicação dele é telepática, se eu posso dizer.
Na medida que nós vamos evoluindo, o nosso terceiro olho, a sinapse, ela vai ganhando infinita possibilidade. Na medida que você vai evoluindo, intelectualizando a matéria, o espírito vai ficando mais perceptivo, você consegue manter contatos não só com os espíritos desencarnados, como também com estes seres, que Filomeno de Miranda vai dizer. Estes seres alienígenas estão dando comunicações nas reuniões mediúnicas. Os seres de Alcione têm dado comunicações psicofônicas nos centros espíritas sérios, e muitos doutrinadores às vezes não percebem que se trata não de espíritos, mas de alienígenas que estão na psicosfera da Terra se preparando para reencarnar e trazer uma nova forma humanoide para a Terra. Eu recomendo a todos vocês que leia, estude o livro Transição Planetária, que foi inclusive um dos nossos seminários sobre transição planetária. Então, mais uma vez eu agradeço. Oi. Licença. Bernadette colocou aqui, qual o mês da Revista Espírita de 58? Dona Bernadette, eu tenho aqui no meu computador, Dona Bernadette, e vou disponibilizar. Eu não sei se foi 1858, mas eu vou disponibilizar para vocês aí no Zap. Eu vou disponibilizar primeiro o documentário, viu, Dona Bernadette, que é a primeira lição, O Chamado do Cosmos, a Grandeza de Deus, é um baita de um documentário de 58 minutos, e depois eu publico aí a Revista Espírita, que fala sobre Júpiter e as formas de densidade dos jupiterianos, que a minha amiga Tereza Bartira não quer ir para Júpiter. Então... Professor, é isso que eu queria falar. Eu não botei como questionamento no chat, não. Eu coloquei corroborando o que você estava falando, até porque eu aprendi contigo mesmo em aulas passadas já. Eu sei disso. É isso. Eu sei não disso. Não foi uma pergunta, não. Não, mas eu sei disso. É que eu gosto de interagir, eu gosto de brincar. E assim a gente vai aprendendo, não é? Então, gratidão a todos. Seja bem-vindo, Graça, Falcão, Deia. Então, semana que vem eu vou... Oi. Everaldo. Eu frequentei um centro espírita em Capuã, ele até fechou pelo tempo. E teve uma equipe de Feira de Santana que trabalhava, eles tinham um centro de ufologia. Eles fizeram uma visita lá no centro, falaram algumas coisas e até convidou a gente para participar. Você sabe alguma coisa a respeito desse centro de ufologia de Feira de Santana? Não. Tem conhecimento? Não tive assim nenhum conhecimento, não é? O que eu quero dizer a vocês, que estudar a Gênese, Kardec, a gente não pode negar a existência dessas civilizações. Até porque eu tenho estudado muito sobre cosmologia, astrofísica, eu faço parte de grupos de estudos da área da ufologia, enfim. Eu posso, se assim vocês permitirem, eu posso sim disponibilizar os 2 capítulos da entrevista que eu dei falando sobre espiritualidade e ufologia, que foi muito interessante, que é outro programa, é outro assunto, não é? Eu quero ver. Vou mandar, então vou disponibilizar aí, as duas entrevistas que eu concedi para um canal falando sobre Há Muitas Moradas e a ufologia, é muito interessante, assistam. São duas entrevistas que eu já fiz, vou fazer a terceira na próxima quinta-feira e vou disponibilizar O Chamado do Cosmos, a Grandeza de Deus. Então eu vou mandar para vocês, assistam essas 2 entrevistas que eu dei sobre Há Muitas Moradas e a ufologia, o caso de Onilson Pátero. Eu vou colocar o Onilson Pátero, que é muito interessante, e esse documentário para que vocês, final de semana, em vez de assistir o final da novela Um Lugar ao Só,
assiste os documentários, que é bem melhor, né, Graça? E que possamos pedir a algum de vocês aí, eu vou solicitar, Graça, ao meu amigo Diogo aí, para que ele faça a prece de encerramento. Com você, Diogo. Seu microfone está mutado, Diogo, por favor. Então eu vou pagar agora. Mestre Divino, após essa excelente, brilhante aula sobre a tua criação, resta-nos a envolvido nesta sabedoria, nessa aula trazida por James e comentando sempre Galileu, a te agradecer esta grande oportunidade de nos estarmos sendo orientado pela doutrina espírita. Agradecer a presença desses companheiros espirituais, coordenadores deste trabalho, deste estudo, e ansiosos para ouvir as palavras tão esclarecedoras e atentos a toda a direção do saber que vem com essas palavras e as indicações ao Pai de documentário e livros que nos fornece cada vez mais conhecimento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Maria Santíssima. E que os Espíritos amorosos que nos acompanham cada vez mais abram a nossa percepção para compreender que relação devemos ter, que relação paternal e fraternal deveremos ter com o nosso Criador. Somos privilegiados por estar neste mundo e com esta equipe de espíritos a desvendar aquilo que pensamos ainda que é um grande mistério, mas que está às claras, e que graças a Deus cada vez mais alçaremos para compreender cada vez mais o sentido da vida e da sua criação. Muito obrigado. Boa noite para todos. Que Jesus esteja conosco, através das equipes espirituais, no momento de descanso, através do sono. Boa noite. Muita paz.